Olá, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre o cenário ambiental no Amazonas, com enfoque especial sobre os fenômenos climáticos extremos que atuam no nosso território. Meu nome é Natasha Cíntia Regina Aleixo, eu sou professora do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas. Primeiramente, é preciso compreender os elementos e fatores geográficos do clima que estão associados aos diferentes tipos climáticos do planeta. Os elementos como pressão atmosférica, temperatura e umidade interagem com diferentes fatores geográficos, como latitude, atividades humanas, vegetação, relevo, continentalidade e maritimidade, em diferentes níveis de influência, desde o astronômico até o local. Com relação à latitude, o nível de influência é astronômico, pois ele é balizado por dois grandes movimentos, o de rotação, que caracteriza então a constituição dos dias e noites, e também o movimento de translação da Terra, como observado no esquema abaixo. Esse movimento está associado à distribuição diferencial e sazonal da radiação solar sobre as diferentes latitudes do planeta. No mapa acima, verificamos a temperatura média global de 1979 a 2019. Podemos compreender que as áreas com latitudes mais baixas apresentam as temperaturas mais elevadas, uma vez que, devido a esses movimentos, os raios solares incidem perpendicularmente sobre as áreas de mais baixa latitude. Já nas áreas de latitude mais elevada, temos os raios solares incidindo de forma mais inclinada, propiciando então com que essas áreas tenham temperaturas menores dentro do balanço de energia global. Além da latitude, outro fator geográfico do clima importante para a caracterização dos seus elementos é a vegetação. Nesse mapa acima, vemos as ecorregiões, onde percebemos diferentes tipos de paisagens, como, por exemplo, as florestas, a tundra, as savanas, a pradaria, as gramíneas. Esses diferentes tipos de vegetações propiciam que nós tenhamos diferentes controles de temperatura e umidade nessas áreas. Por exemplo, nas áreas florestadas, temos uma capacidade maior de infiltração da água da chuva no solo e um menor escoamento superficial. Com essa disponibilidade de água no solo, a floresta é capaz de extrair essa água e atuar num processo chamado de evapotranspiração, levando umidade para a nossa atmosfera. Ao mesmo tempo, nessas áreas, o processo de evaporação também é mais elevado. Nesse sentido, temos nas áreas mais florestadas, umidade do ar cada vez mais elevada, ao contrário do que se tem, por exemplo, em ambientes de savana. Nesses ambientes, temos a umidade do ar menor e o balanço de radiação também é diferenciado em relação à floresta, uma vez que as amplitudes térmicas são mais elevadas, devido à menor capacidade de água no solo. Outro fator geográfico do clima importante é o relevo. O relevo pode influenciar no clima a partir da sua altitude, a partir da sua posição, a partir da sua orientação de vertente e também em relação à sua declividade. Com relação à altitude, as áreas mais elevadas apresentam menos temperatura do que as áreas mais baixas, como por exemplo nas planícies. Já nas áreas onde a gente tem posições do relevo que favorecem trocas térmicas, o nosso clima também pode ser modificado, em comparação entre as áreas em que essas estruturas do relevo, como por exemplo as montanhas, podem impedir a troca de calor e umidade, também favorecendo tipos climáticos diferenciados. Além da posição e da altitude,
Temos também a orientação das vertentes, que é um fator muito importante. No hemisfério sul, por exemplo, as vertentes voltadas para o norte recebem um maior aquecimento, uma vez que a energia solar está voltada para o norte, a área próxima à linha do Equador, onde recebe maior intensidade de radiação solar, né? Já as vertentes voltadas para o sul são aquelas vertentes mais sombreadas. A declividade também é um fator importante do relevo, uma vez que a altura solar, né, vai incidir perpendicularmente ou de forma mais inclinada sobre as áreas com diferentes declividades e influenciar no seu aquecimento. Um outro fator geográfico do clima muito importante é a maritimidade e também a continentalidade. A maritimidade, ela é influenciada pelas correntes marítimas quentes e frias. As áreas banhadas no globo com correntes marítimas frias, elas tendem a inibir os processos convectivos e, em decorrência disso, nós temos ambientes mais secos, né, e menos aquecidos. Já as áreas onde são banhadas com correntes marítimas mais quentes, nós temos o quê? Um processo convectivo de forma mais intensa, né? Muita evaporação, propiciando com que essas áreas sejam mais úmidas no seu entorno e também mais quentes. Além da maritimidade, a continentalidade se relaciona à distância dos mares e dos oceanos. Nesses sentidos, as áreas mais continentais tendem a ter uma amplitude térmica mais elevada e também, consequentemente, menor umidade do ar. Por fim, o último fator geográfico do clima, e não menos importante, são as atividades humanas. Como um principal exemplo das atividades humanas, podemos observar no nível de influência local do chamado fenômeno ilha de calor urbana. As ilhas de calor urbana se manifestam a partir dos efeitos do processo de urbanização e do seu produto, que é a configuração das cidades, com as suas diferentes funções e formas. A partir da transformação do balanço de radiação entre a superfície e a atmosfera, devido às diferentes formas construtivas, ao adensamento construtivo que ocorre nas cidades, as diferentes emissões realizadas pelos veículos automotores e outras atividades produtivas. E, além disso, a escassez de vegetação arbórea em muitas cidades provoca uma maior absorção e retenção do calor, fazendo com que ocorram áreas mais aquecidas no ambiente urbano em relação ao ambiente rural ou periurbano. Esse aumento de temperatura, ele pode se dar até 10 graus Celsius, conforme os estudos já realizados no território nacional. Não apenas as grandes cidades possuem o efeito ilha de calor urbana, mas também as cidades médias e pequenas. Por exemplo, no estado do Amazonas, além da capital Manaus, outros municípios já foram estudados em relação à sua área urbana, com relação ao efeito ilha de calor urbana. Essas imagens mostram abaixo, né, o mapa de ilha de calor de superfície da cidade de Tefé. Nesses mapas, podemos observar que as áreas com menor densidade de vegetação arbórea, mais densamente construída, ocorre um aumento de temperatura da superfície superior a 4 graus Celsius, o que caracteriza uma ilha de calor de forte magnitude. Além de Tefé, Coari também já tem estudos sobre ilhas de calor urbana, mas também outros municípios pequenos do estado do Amazonas, como por exemplo o Arini, já mostram que a partir dos materiais construídos nós temos variações de temperaturas na área intraurbana da cidade em relação à área rural. As imagens acima são imagens térmicas, que mostram o aumento de temperatura em decorrência dos materiais construtivos utilizados nas cidades, como por exemplo o asfalto, as telhas de fibrocimento e alumínio, que retêm muito calor e com isso fazem com que a temperatura chegue até 62 graus Celsius em relação à superfície, que pode ser identificada pela imagem térmica. Em contraposição, as áreas com mais vegetação têm temperaturas menos elevadas e propiciam maior conforto térmico à população.
Entre os efeitos das atividades humanas, não podemos esquecer também aqueles ligados às diferentes atividades produtivas e à ocupação de territórios. Como, por exemplo, temos na Amazônia Legal o avanço de processos ligados a mudanças da paisagem, como o desmatamento, as queimadas, os incêndios florestais. Além disso, outros processos, por exemplo, para a geração de energia, né, a configuração de usinas hidrelétricas, entre outras termoelétricas, que também utilizam de recursos da natureza, e todos esses processos geram gases que são também poluentes, muitas das vezes podem afetar a saúde humana, mas também são considerados, muitos desses gases, gases de efeito estufa. Os 3 principais gases de efeito estufa estudados pelos cientistas do ponto de vista das suas emissões antropogênicas são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Dentro desse processo de emissão de gases de efeito estufa, as atividades humanas têm intensificado esse efeito, que é um efeito natural. O efeito estufa é um efeito muito importante para a manutenção da vida na Terra. Lembrando que ele é um efeito natural que tem sido intensificado pelas ações antropogênicas e a emissão de gases de efeito estufa. Ele funciona da seguinte maneira: a radiação solar ultravioleta entra no sistema terrestre, parte dela é absorvida pelos constituintes atmosféricos, parte dela é refletida e a outra parte chega à superfície terrestre, né? Ajudando na manutenção do calor que nós temos na superfície. Esse calor, ele é depois irradiado novamente para a atmosfera, através da radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha, ela é em partes absorvidas pelos gases de efeito estufa, fazendo com que o aquecimento médio do planeta gire em torno de 15 graus Celsius. Se o efeito estufa não existisse, nós teríamos uma temperatura média global do planeta de menos 18 graus. Porém, desde a Revolução Industrial, o aumento de gases de efeito estufa tem sido contínuo e crescente, como podemos observar nesse gráfico acima. Com o aumento e intensificação desses gases na atmosfera, a temperatura também tem aumentado. Vejam, no último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, o IPCC, foi apontado que desde 1850 o aumento da temperatura já foi de 1,1 graus Celsius. Essa é uma média global. Em áreas continentais, esse aumento de temperatura já chegou a cerca de 1,6 graus Celsius. Diferentes setores emitem gases de efeito estufa para a atmosfera, que contribuem para essa intensificação do efeito estufa e para o aquecimento global. Na realidade brasileira, a principal função responsável por essas emissões tem sido, então, as mudanças no uso da terra e florestas. Posteriormente, também a agropecuária, o setor energético e depois os resíduos e processos industriais. De acordo com os cientistas, a partir do aquecimento global, que é um fato consolidado, estamos nos tempos das mudanças climáticas, que são mudanças já observadas e de longo prazo. Conforme os diferentes cenários de emissões de gases de efeito estufa, ao longo do tempo, podemos ter um aumento ainda maior de temperatura para além daquele já constatado no último relatório. De acordo com as projeções, podemos ter mais de 1,5 grau de temperatura no início da próxima década. Ou mesmo, com o aumento contínuo das emissões, esse aumento de temperatura também pode ocorrer na ordem de 2 graus ou até acima de 4 graus Celsius. Com o aumento das temperaturas nos 3 cenários de previsão de mudanças induzidas por diferentes níveis de aquecimento global, podemos verificar que tanto a temperatura na bacia amazônica tende a aumentar, quanto também a precipitação pluvial tende a diminuir, da ordem de 10% até 30%. Além disso, os cenários apontam a redução da umidade do solo. Todos esses fatores comprometem, então, as atividades desenvolvidas, as rotinas laborais,
e o cotidiano da população das áreas tanto urbanas como das comunidades tradicionais e dos povos originários. Além disso, influencia diretamente na sobrevivência da nossa fauna e flora tão importante para a biodiversidade amazônica. As mudanças climáticas também têm intensificado modos de variabilidade natural. A variabilidade climática é um processo natural em que as variações das médias atmosféricas acontecem de acordo com um determinado período do tempo e depois retornam às suas condições de equilíbrio. Porém, tem se verificado que a partir das mudanças climáticas, esses modos de variabilidade têm atuado de forma mais frequente e intensa. Um dos modos de variabilidade mais importantes na escala global e que também afeta de forma marcante o território brasileiro é o fenômeno El Niño Oscilação Sul. O fenômeno El Niño Oscilação Sul possui a sua fase positiva de aquecimento, onde se percebe anomalias positivas da temperatura oceânica que interagem com os constituintes da célula de Walker na atmosfera, que é chamado de El Niño. E a sua fase negativa, que está relacionada às anomalias negativas de temperatura no Oceano Pacífico Equatorial, que também interage com a célula de circulação de Walker, denominado de Laninha. E a fase que é chamada de neutralidade, onde não temos nem o El Niño e nem a Laninha atuando. Esse é um fenômeno acoplado, oceano-atmosfera. Para sabermos mais sobre a dinâmica do fenômeno, agora assistiremos um vídeo produzido pelo CPTEC-INPE. El Niño, Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca mudanças na circulação da atmosfera, causando fenômenos como secas e enchentes em várias partes do globo. Em anos normais, sem a presença do El Niño ou Laninha, as águas do Oceano Pacífico Equatorial Oeste são mais quentes do que junto à costa oeste da América do Sul, onde as águas do Pacífico são um pouco mais frias. A circulação do ar que sobe no Pacífico Equatorial Central e que vai para o leste em altos níveis da atmosfera e desce no Pacífico Leste, em conjunto com os ventos alísios em baixos níveis da atmosfera, formam o que os meteorologistas chamam de célula de circulação de Walker. Como as águas do Oceano Pacífico Oeste são mais quentes, há mais evaporação e formam-se nuvens numa grande área. Em regiões em que o ar vem de altos níveis da troposfera para níveis mais baixos, raramente há formação de nuvens de chuva. Se próximo à superfície os ventos são de oeste para leste, em altos níveis ocorre o contrário, os ventos são de leste para oeste. Assim, o ar sobe no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oeste e desce no Oceano Pacífico Leste, junto à costa oeste da América do Sul. Os ventos alísios junto à costa da América do Sul favorecem o afloramento de águas profundas do oceano, em um fenômeno chamado ressurgência. As águas mais frias têm mais oxigênio dissolvido e vêm carregadas de nutrientes e micro-organismos vindos de profundidades maiores. Isso faz com que a costa oeste da América do Sul seja uma das regiões mais piscosas do mundo, pois surge também uma cadeia alimentar. Pássaros se alimentam de peixes, que por sua vez se alimentam de micro-organismos e nutrientes daquela região. Em anos de El Niño, os ventos alísios enfraquecem. Com isso, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer, gerando evaporação e formando nuvens. Há um deslocamento da região com maior formação de nuvens, e a célula de Walker fica bipartida. Pode-se observar águas quentes em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial.
Em anos de El Niño, há uma mudança de posição do ramo ascendente da célula de Walker no Pacífico Equatorial, que se desloca para o Pacífico Equatorial Leste. Formam-se, então, dois ramos descendentes, um na região que compreende o Nordeste brasileiro e parte da Amazônia, e outro na região da Indonésia. O ar que desce dos altos níveis da troposfera inibe a formação de nuvens. Esta é uma das explicações para as secas que ocorrem na região da Indonésia, no norte e leste da Amazônia e no Nordeste brasileiro em anos de El Niño. Não é somente o El Niño que pode provocar seca na região nordeste do Brasil. O Oceano Atlântico tem papel fundamental no regime de chuvas da região. Porém, em anos de El Niño, em geral é observadas secas nessa região. O Laninha, que significa a menina em espanhol, é um fenômeno que se caracteriza por ser o oposto do El Niño. Ou seja, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e pode ser chamado também de episódio frio, ou ainda El Viejo, ou o velho em espanhol. Com a evaporação e os movimentos ascendentes que geram nuvens de chuva, a célula de Walker em anos de Laninha fica mais alongada que o normal. Isso pois os ventos alísios estão mais intensos e as águas mais quentes ficam represadas mais a oeste que o normal. A região do nordeste do Oceano Índico, a oeste do Oceano Pacífico, passa a ter grande quantidade de chuva. No Pacífico Equatorial Central e Oriental, ocorrem os movimentos descendentes da célula de Walker, inibindo a formação de nuvens de chuva. Com os ventos alísios mais intensos, a ressurgência também irá aumentar no Pacífico Equatorial Oriental, emergindo mais nutrientes das profundezas do oceano e garantindo melhores resultados nas atividades pesqueiras. Em geral, os episódios de Laninha têm frequência de 2 a 7 anos, porém, têm ocorrido em menor quantidade que o El Niño durante as últimas décadas. Os episódios Laninha têm duração de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por mais de 2 anos. Nos últimos anos, o CPTEC-INPE, através de seus boletins, vem monitorando as condições atmosféricas e oceânicas para alertar diversos órgãos públicos e privados da possibilidade de evolução de uma situação de El Niño ou Laninha. As previsões climáticas também são fundamentais para o planejamento e tomada de decisão por parte dos governos federal, estaduais e municipais, bem como da iniciativa privada e toda a sociedade. A partir da dinâmica do fenômeno El Niño Oscilação Sul, nas suas duas fases, quentes e frias, podemos observar uma série de fenômenos climáticos extremos que são deflagrados, por exemplo, no território amazônico. Temos observado, de acordo com as séries temporais, que em anos de El Niño de forte magnitude, como por exemplo o ano de 2023, os anos de 2015 e 2016, a bacia amazônica tem apresentado secas extremas. Isso tem impactado diretamente no cotidiano vivido pela população e também na sobrevivência da nossa flora e fauna. Observamos aqui nesse slide ao lado que o fenômeno El Niño Oscilação Sul tem vários índices de monitoramento, mas todos eles têm demonstrado a atuação desse fenômeno em caráter anual. Como vocês conseguem perceber, além do fenômeno El Niño na fase quente, o fenômeno Laninha também tem atuado na bacia amazônica a partir das cheias extremas, como foi o caso do ano de 2021, onde os níveis chegaram a mais de 30 metros no Rio Negro. Podemos observar que entre os anos de 2020 até início de 2023, tivemos a atuação do fenômeno Laninha. E no ano de 2023, a partir do segundo semestre, tivemos em predomínio a atuação do fenômeno El Niño. Isso propiciou que os sistemas atmosféricos na Amazônia tivessem também um comportamento diferente.
como, por exemplo, a zona de convergência intertropical, que é um dos principais sistemas precipitantes que atuam na Amazônia. Em anos de El Niño, temos a zona de convergência intertropical deslocada mais ao norte da sua posição climatológica, comprometendo então o volume de chuvas na bacia amazônica e os seus afluentes, tanto na parte sul quanto na parte central e leste da bacia. Outros sistemas precipitantes também atuam na região amazônica, como, por exemplo, a zona de convergência do Atlântico Sul, a alta da Bolívia, os sistemas frontais, que estão relacionados também à diminuição das temperaturas em alguns eventos no ano, as linhas de instabilidade e também os sistemas convectivos de mesoescala e escala local. Além do El Niño Oscilação Sul, temos também um outro modo de variabilidade climática que é muito importante para o clima amazônico, que é o chamado dipolo do Atlântico. Em sua fase positiva, o dipolo do Atlântico apresenta temperaturas mais elevadas no Atlântico Norte, fazendo com que a zona de convergência intertropical também atue mais ao norte da sua posição climatológica, comprometendo, então, o total de precipitação pluvial que chega na região amazônica. Várias secas na região amazônica tiveram relação com o dipolo do Atlântico, uma vez que em tempos de mudanças climáticas, a intensificação das temperaturas do Oceano Atlântico Norte tem sido cada vez maiores e apontam tendência de crescimento ao longo das séries temporais analisadas. Como vocês podem observar em várias imagens, temos essa anomalia da temperatura da superfície do mar no Atlântico Norte atuando e potencializando a seca do ano de 2005 na Amazônia, a seca também em 2010 na Amazônia, junto com o El Niño também no ano de 2015 e também no ano de 2023, integrado ao fenômeno El Niño. Os impactos desses eventos climáticos extremos, eles se dão em diferentes formas de classificação, como, por exemplo, hidrológicas, geológicas e geofísicas, meteorológicas e também climatológicas. Dentre esses eventos, temos várias fotos que mostram como a ocorrência deles se dá durante o território amazônico, nesse momento de atuação dessa variabilidade intensificada nesses tempos de mudanças climáticas. Vejam, temos a maior frequência de inundações, de enchentes, de deslizamentos, alguns deles caracterizando os chamados movimentos de terras caídas, que durante as vazantes eles são mais intensificados, uma vez que diminui, né, o volume de água dos rios, ao mesmo tempo que aumenta o tamanho do barranco. Nos rios de água branca, os solos são mais frágeis e as áreas desflorestadas não ajudam a ter maior resistência nesse pacote sedimentar, fazendo com que a pressão hidrodinâmica e hidroestática ocorram com maior facilidade. E aí, consequentemente, nós temos esse fenômeno que integra o deslizamento, o desabamento e o desmoronamento, caracterizando o que chamamos de terras caídas e que afeta diretamente a população ribeirinha e muitas vezes causa perdas de vidas humanas e também perdas materiais. Além desses fenômenos, temos alguns que já foram amplamente estudados pelos cientistas, como no caso dos eventos extremos de precipitação. No gráfico acima, demonstramos como esses eventos têm sido mais intensos na cidade de Manaus desde a década de 90. O ponto de ruptura demonstra que os eventos diários de precipitação acima de 62 milímetros têm acontecido com maior frequência e em menor espaço de tempo. Ou seja, o tempo de retorno desses fenômenos, eles têm sido cada vez menor, o que potencializa episódios, ou seja, impactos, né, de enchentes e inundações também em diferentes áreas. As inundações, elas podem ser bruscas, diretamente ligadas a esses eventos intensos de atuação num tempo curto de duração e com maior velocidade, ou podem ser também graduais, onde nós temos um
um efeito cumulativo com um tempo de duração mais elevado, né? E também uma velocidade mais gradual. Dentro da área urbana, por exemplo, de Manaus, nós temos uma espacialidade dessas áreas inundadas que é bastante característica, né, durante os períodos chuvosos. Além disso, a população que está em situação de alta vulnerabilidade social é também muito acometida com esses eventos de inundações que se materializam nesse espaço urbano. Tanto as inundações bruscas quanto graduais, o que pode potencializar diversos efeitos ligados à perda de vidas humanas e também materiais. Para entendermos como esse fenômeno de enchente e inundação ele é diferente, posso pegar esse copo d'água como exemplo. Quando eu tenho a água até a borda do copo, eu tenho o fenômeno que eu caracterizo como enchente. Não há o transbordamento. Mas quando a água transborda, aí sim eu tenho um fenômeno caracterizado como uma inundação. Então, a enchente até a borda do copo e a inundação é quando ocorre o transbordamento. No caso do curso d'água, para a planície de inundação e áreas ao redor. Os alagamentos são característicos dos problemas de drenagem nas áreas urbanas e ocorrem com frequência em cidades de diferentes portes. Entre os eventos climáticos extremos, que também temos acompanhado entre os anos de 2023 e 2024, se encontra, então, o da estiagem e das secas extremas projetadas para o segundo período, ou seja, o segundo semestre de 2024. Em decorrência da atuação do fenômeno El Niño Oscilação Sul e das mudanças do clima, observou-se o ano passado, em 2023, uma seca excepcional na região amazônica. Essa seca não foi só apenas do ponto de vista hidrológico, mas também uma seca meteorológica, pela diminuição dos totais de chuvas que eram esperadas em várias áreas da bacia amazônica. Com esses totais de chuva menores do que o esperado, os níveis dos rios, das suas cotas, ficaram também abaixo do que se esperava para os valores de normalidade durante a estação chuvosa e agora e o seu reflexo agora no período de cheia. Ou seja, a partir de junho, como esses rios não conseguiram o volume ideal para que a gente tivesse uma seca habitual, a vazante começou então a acontecer a partir de junho e de uma forma mais acelerada, né, os níveis dos rios, as suas cotas, têm diminuído a níveis em algumas bacias, dentro da grande bacia amazônica e as suas subbacias, têm diminuído a níveis abaixo de 2023. É o que observamos, por exemplo, na bacia do Purus, na bacia do Madeira, no Solimões, sendo que ao norte da bacia ainda estamos no regime dentro da normalidade. É observado também pelo Sensipan que os níveis de chuva ainda estarão abaixo do esperado pelos próximos meses, né? Entre a previsão de julho a setembro, observa-se um nível abaixo do esperado para as chuvas, né? Apesar de termos já uma previsão, né, com alto nível de confiança da atuação do fenômeno Laninha nesse segundo semestre. O fenômeno deve começar a atuar a partir de setembro, porém, os seus reflexos nas chuvas na bacia amazônica devem ocorrer apenas no final do ano, o que vai agravar ainda mais esse fenômeno das vazantes cada vez mais aceleradas, né, a ponto de termos um outro evento de seca já sendo discutidos pelos diferentes cientistas vinculados às ciências geológicas, às ciências humanas e também a outros tipos de ciências que interagem nessa relação entre o clima, o ambiente e a qualidade de vida na Amazônia. Além disso, diferentes monitoramentos têm sido realizados na bacia amazônica. Esses monitoramentos são importantes para gerarem alertas à população e também, além desses alertas, medidas de prevenção e adaptação a essa realidade, que é uma realidade muito dura dos fenômenos climáticos extremos no território amazônico, como já observamos no ano passado, onde os impactos se deram pela mortandade da nossa fauna
o aumento de incêndios florestais, devido à maior inflamabilidade da floresta, mas também integrada às atividades humanas, pois os incêndios florestais não têm causa natural na floresta amazônica. Além disso, os impactos ocorreram na mobilidade, no abastecimento de alimentos e no abastecimento também de água, entre outros. Além da diminuição dos totais de chuva, o Sensipan também traz a previsão de que nós teremos temperaturas ainda mais elevadas. Os eventos térmicos extremos têm se tornado mais rotineiros no ambiente amazônico, ou seja, tanto as temperaturas máximas quanto as temperaturas mínimas têm sido mais elevadas ao longo das últimas décadas. Consequentemente, o aumento dessas temperaturas, que o ano passado, por exemplo, em Manaus, chegaram a atingir 40 graus no mês de outubro, em dias consecutivos, potencializam a geração do fenômeno chamado ondas de calor. As ondas de calor refletem direta e indiretamente no cotidiano das pessoas e também na sua saúde, podendo inclusive gerar problemas graves, né, a partir da exposição das pessoas a esse calor exacerbado no ambiente. O aumento das temperaturas, juntamente com a seca meteorológica, propiciou com que os estudiosos cientistas do Imperial College, junto com colaboradores cientistas do Brasil, evidenciassem que sim, a partir da ciência de atribuição, a seca histórica na Amazônia em 2023 foi 30 vezes mais provável devido à mudança do clima. Se considerarmos os níveis de emissão de gases de efeito estufa pré-industriais e o seu nível de aquecimento da temperatura média do planeta em relação aos níveis pós-industriais, podemos verificar que, se tivéssemos emitido menos gases de efeito estufa e o aquecimento ainda estivesse nos níveis pré-industriais, teríamos apenas a atuação do El Niño causando uma seca severa. Porém, essa seca, ela foi excepcional, ela foi extrema. Isso ocorreu justamente porque, junto com a seca meteorológica e a seca hidrológica, nós tivemos um aumento exacerbado da temperatura. E com isso, nós tivemos aí uma seca excepcional, pois a temperatura, em decorrência das mudanças climáticas, influenciou diretamente para a atribuição desse evento. Então, esse foi um evento potencializado pelas mudanças climáticas. Apesar da variabilidade do clima ter influenciado em decorrência do El Niño, mas as mudanças climáticas potencializaram esse evento a ponto dele ser considerado excepcional, conforme os cientistas. Em decorrência disso, temos certeza que estamos atualmente vivenciando uma grande crise, uma crise climática que se associa à crise também vinculada ao nosso modo de produção. O dicionário de Oxford traz, então, um termo bastante forte que tem sido discutido dentro do universo científico, que é o termo de emergência climática. A emergência climática é uma situação em que é necessária uma ação urgente para reduzir ou interromper a mudança e evitar danos ambientais potencialmente irreversíveis. Ou seja, precisamos de medidas urgentes para ação de adaptação e também mitigação das mudanças climáticas. Nesse escopo em que estamos discutindo, a escola tem um papel primordial. Olha, como que a escola pode contribuir para a adaptação e mitigação das emergências climáticas? Vejam, esse é um tema que está aqui associado ao nosso cotidiano. Os eventos climáticos extremos no ambiente amazônico é uma realidade. Não podemos pensar mais as mudanças climáticas para o futuro. Elas já estão ocorrendo e já estão sendo vivenciadas de forma diferente pela população urbana e pelas populações tradicionais e os nossos povos originários. É preciso, então, levar em consideração toda essa relação de vulnerabilidade e das situações de riscos e perigos em que as pessoas estão expostas. Uma vez que
É importante trabalharmos o conhecimento do risco dos eventos extremos, né, entre as pessoas e os lugares em situação de vulnerabilidade, e a escola é um lugar onde a gente pode começar a fazer essa discussão. É um lugar primordial para que seja feita não só no ambiente entre alunos e professores, mas também trazendo toda a comunidade escolar, trazendo as famílias para discutir um tema que está aí intrínseco à nossa realidade e precisa de uma resolução urgente. Além disso, nós temos que entender que outras práticas também são importantes para trabalharmos com o tema das mudanças climáticas, atreladas ao ambiente amazônico. Produtos que já foram desenvolvidos baseados em pesquisas científicas que podem nos ajudar nessa mediação e nessa discussão em sala de aula, mas além disso também, diferentes painéis governamentais que podem ser utilizados para análises diárias ou semanais dos níveis dos rios e das queimadas, dos focos de calor, das queimadas e incêndios florestais na realidade amazônica. Isso pode estar integrado a essa discussão da percepção dos alunos, mas também da comunidade escolar, porque é preciso que esse conhecimento seja sólido e de qualidade para que esses agentes da nossa sociedade possam futuramente também atuar junto aos movimentos sociais, junto a conselhos e comissões vinculados ao poder público, para que a gente tenha cada vez mais políticas públicas voltadas à resolução dessa emergência climática que acomete a todos nós amazônidas. Quero agradecer ao CEPAM, ao Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, pela oportunidade de discutir esse tema com vocês. Muito mais conteúdos têm sido feitos pelos cientistas e tenho certeza que essa parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e o CEPAM é um início para que outras discussões venham para nosso entendimento cada vez mais apurado sobre o cenário ambiental do Amazonas. Muito obrigado pela atenção.